última eleição geral, não é eleição municipal, mas a última eleição geral, onde a candidata era a Luciana Genro, né? O seu pai era governador, e ela não pôde, né, se candidatar. O resultado foi 5-1 no Tribunal Regional Eleitoral. Ela não pôde se candidatar a deputada por estar na mesma circunscrição que o seu pai. Ela poderia se candidatar em outro estado, mas não poderia se candidatar a qualquer cargo, né, deputado federal, deputado estadual, enfim, naquela eleição. Na eleição municipal de 2012, eu recordo, o filho do vice-governador também era candidato a vereador, e o vice-governador tinha atuado nos 6 meses antes do final do pleito, não é? E aí impossibilitou a candidatura do seu filho no município do interior. Não é? Então, essas situações elas acontecem com alguma frequência. Municípios vizinhos também, não é? Eu recordo de 3 situações em que municípios vizinhos, o prefeito ele se candidata e se reelege no município e tenta no município vizinho se reeleger, não é? Na mesma toada, vamos dizer assim. Não é? E o Supremo, o TRE daqui entendeu que existe uma impossibilidade sobre isso, e a decisão do TSE, então o relator Eros Roberto Grau, era nesse mesmo sentido, não é? Sob pena de violação da norma constitucional de reeleição, que inclusive agora, salvo engano, tem um projeto de emenda constitucional para acabar com as reeleições, não é? Vamos ver se ela vinga, né? Quando que devem ser aferidas as... Eu nem estou cuidando do meu horário aqui. Tem alguém cuidando do horário? Ah, tá. Então, tá bem. Se eu fosse um procurador pop, né, da Lava Jato e tal, vocês nem estariam preocupados, né? Como eu sou um procurador humilde, né, enfim, eu tenho que preocupar com o tempo, etc. Bom, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do registro de candidatura. Isso é pacífico. Não é? As questões que, eventualmente, não é, eu vou usar um termo vulgar aqui, vamos supor que o Ministério Público coma mosca, né, na época do registro de candidatura. O sujeito, lá, sei lá, foi condenado e não teve uma impugnação ao registro de candidatura. Não é? Ou os partidos adversários, ou os candidatos adversários, enfim. Né? Isso pode ser suscitado posteriormente, mas aí em sede de recurso contra expedição de diploma. Tá? Então, enfim, claro que as condições devem ser aferidas nesse momento, mas é possível, né, a salvação, né, do Ministério Público ou dos demais interessados que deixem passar, não é, essa questão, que possa eventualmente ressuscitá-la, né, no recurso contra expedição de diploma. Pleno exercício dos direitos políticos. Deixa eu pegar uma água. Ah, tem aqui. Cancelamento de naturalização, descumprimento de obrigação a todos imposta, condenação criminal transitada em julgado, improbidade administrativa e incapacidade civil absoluta. Não é? As causas de suspensão dos direitos políticos. Essas causas, vamos dizer assim, também devem ser apuradas nesse momento. Algo bem importante, o Código Civil foi alterado nessa questão. Né? A Lei de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, ela mudou, vamos dizer assim, de uma forma bastante intensa, não é, essa questão. Hoje, só é absolutamente incapaz, estou falando algo aqui para vocês, que é matéria de uma consulta. Eu fiz uma consulta sobre esse tema ao Tribunal Regional Eleitoral, que até agora não foi respondida. Tá? E um argumento para ela não ter sido respondida
até agora é um argumento bastante interessante. Esta consulta tem que ser respondida no plano nacional. No plano nacional, porque trata dessas questões envolvendo suspensão de direitos políticos. Eu conversei com o Procurador-Geral Eleitoral, que atualmente é o Dr. Nicolau Dino, e, ao que tudo indica, o Tribunal Superior Eleitoral vai confeccionar uma resolução sobre o tema. Mas é um tema interessante. Hoje só é absolutamente incapaz, segundo o que eu entendo, né, só o menor de 16 anos. Aquelas pessoas que antes estavam enquadradas nessa condição, elas hoje já não estão mais em função da lei da inclusão, que é uma lei que adota princípios internacionais, de convenções internacionais sobre o tema. Isso suscita uma série de questões sobre quem pode participar da eleição e quem deve votar. O voto é obrigatório para todas as demais situações a partir de agora. As pessoas que possuíam deficiência mental, enfim, elas devem votar, elas têm essa obrigatoriedade de votar a partir de agora. Candidatos que possuam... Esse tema não se confunde com acessibilidade. A acessibilidade, nós temos que fiscalizar a acessibilidade das sessões eleitorais. A questão das pessoas com deficiência no andar, enfim, não é? Pessoas com deficiência visual. Mas é um tema diferente, é o tema da capacidade eleitoral ativa e passiva aqui. Então, até que ponto essa lei ela faz com que as pessoas que antes eram afastadas do pleito, em função da incapacidade civil absoluta, elas possam agora participar. Essa lei alterou bastante, não é, as situações. Vejam, antes, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram necessário discernimento para a prática dos atos, os que não puderem exprimir sua vontade, né? Enfim, essas situações agora... Opa, eu sabia que eu ia apertar. Vejam, é de uma convenção internacional, não é? A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, 2007, e o Brasil está adotando. E visa, né, assegurar que pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida política, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votadas. Vejam, foram revogados todos os dispositivos, só restou o menor de 16 anos nessa legislação. Pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e ser votada, inclusive por meio das seguintes ações: incentiva a pessoa com deficiência, etc. Aqui eu só trouxe, por curiosidade, essa jovem, né, ela tem síndrome de Down, e ela assumiu uma vaga num parlamento municipal na Espanha. Né, ela assumiu essa vaga, ela era suplente, o titular foi afastado por corrupção, né, e ela assumiu, e ela é a primeira pessoa com síndrome de Down a assumir uma vaga no parlamento na Espanha. Condenação criminal transitada em julgado, né? Também isso impede, transitado em julgado, já ou esgotados os recursos cabíveis ou já decidida a questão pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não se confunde com a execução provisória da sentença condenatória, não é, que o Supremo Tribunal Federal alterou recentemente a sua jurisprudência. E inclusive, eu estou aqui junto ao Tribunal Regional Eleitoral com 2 ou 3 pedidos de execução provisória da sentença, de sentença condenatória. Salvo engano, um dos crimes é transporte de eleitores. O vereador foi condenado a 4 anos e 8 meses e talvez seja decidido ou na semana que vem sobre a execução provisória ou, enfim, não sei se algum dos juízes vai pedir vista. O presidente do tribunal já votou no sentido da execução provisória da sentença. Mas isso não se confunde com esse requisito, né? O requisito
e que envolve a suspensão dos direitos políticos. O sujeito ele vai ter os seus direitos políticos suspensos enquanto durar a pena. Também não compete à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto da decisão condenatória, ele não tem que remoer novamente o que foi decidido pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal, enfim. Não é? O reconhecimento de prescrição da pretensão executória não afasta a inelegibilidade. A Justiça Eleitoral não detém competência para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva gera, sim, gera a possibilidade, não é, do sujeito se candidatar, mas a Justiça Eleitoral não pode reconhecer isso. Quem tem que reconhecer isso é a Justiça onde o processo foi julgado. Isso já é pacífico na jurisprudência. Pode mudar, obviamente, mas já é pacífico na jurisprudência. Essa questão é interessante. Condenação criminal transitada em julgado entre a data do registro e a data das eleições leva à suspensão dos direitos políticos por força do artigo 14 lá da Constituição, pois afasta uma das condições de elegibilidade. Bom, nesse período pode ser arguído, não é, na Justiça Eleitoral. E passado o período de diplomação? Passado o período de diplomação, caberia uma representação do Ministério Público ou do juiz, informando, no nosso caso aqui, uma eleição municipal, informando a Câmara de Vereadores da suspensão dos direitos políticos, que deverá adotar as providências para, enfim, afastar o vereador que está com seus direitos políticos suspensos. Registro dos candidatos. Aqui uma novidade também. Né? Agora, o partido ou a coligação, antes não, né? O partido ou a coligação pode apresentar 150%, né, da sua nominata das vagas existentes. Antes não. Agora, a coligação ela vai ter que pensar bem antes de se apresentar nas eleições. Por quê? Porque é o mesmo percentual dos partidos. Então, não sei se vai valer a pena para uma coligação se apresentar, não é, com uma nominata, enfim. Não sei se vai valer a pena se coligar, né? Porque é o mesmo percentual de um partido. Nós temos, olha, sinceramente, não é uma manifestação política aqui, mas o que eu tenho assistido de coligações onde os partidos não têm a mínima afinidade estatutária, enfim, ideológica, se apresentando em coligações imensas, né, 12, 13 partidos, isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Isso realmente faz com que os partidos políticos percam a sua credibilidade, percam a sua legitimidade. Né? Cotas. Eu trouxe a Hillary Clinton aqui. Né? Eu sou fã da Hillary Clinton. Eu sou fã do Obama também. Né? Eu posso ser fã de partidos no exterior, né? Aqui não posso, né? Mas no exterior eu posso ser, né? Creio eu, né? O Conselho Nacional do Ministério Público está adotando uma linha bem rigorosa em relação às manifestações político-partidárias dos promotores, dos membros do Ministério Público, e eu concordo perfeitamente. Né? Não é de se admitir um promotor, enfim, um procurador da República fazendo propaganda para X ou para Y, mesmo que não atue na esfera eleitoral. Não é possível. Recentemente, um colega do Rio, procurador regional eleitoral do Rio, disse que uma juíza eleitoral foi afastada porque ela estava num carro de som a favor lá do impeachment. Né? Ela estava lá em cima do carro de som, né, fazendo a sua manifestação a favor do impeachment. Né? Isso é bem complicado para quem quer atuar com isenção, Isso não significa que o sujeito não tenha simpatias partidárias, não tenha simpatias políticas, não é? Mas significa que elas devem estar na esfera privada. Quem tem o bônus, enfim, de exercer um cargo como magistrado, como membro do Ministério Público, tem um ônus também de levar à sociedade que ele está isento, que ele não tem um compromisso com interesses que não sejam os interesses públicos, que não sejam os interesses da sociedade. Bom, mas eu
me desviei do assunto aqui. Cotas. Né? O que nós temos sobre cotas partidárias? Cotas de gênero, não é? Se o município gaúcho apresentar uma nominata com 70% de mulheres, deve... Vocês já viram isso? Aí, dos outros estados já viram isso? 70% de mulheres? Aqui o Brasil é o único país que o Partido da Mulher Brasileira tem mais homens do que... O Ministério Público reclama também muito. Né? Mas o 70% de um gênero, 30% de outro. Essa é a regra, não é? E nós sabemos que a tradição é de que as mulheres estejam afastadas da política, lamentavelmente. É uma vergonha, não é? Eu falo como gaúcho, é uma vergonha para o estado do Rio Grande do Sul isso. Nós temos, não sei se existe algum parlamento aqui no Rio Grande do Sul, das câmaras de vereadores, que possua mais do que 10% de mulheres ocupando os cargos. Se vocês conhecerem, por favor, falem agora. Ou nos outros estados, ou no Congresso Nacional, ou nas Assembleias Legislativas. Não existe, é uma vergonha, não é? Uma população de 50% de mulheres, os parlamentos serem ocupados por 10% no máximo, às vezes quando tem, não é? 10% no máximo. A regra é, o registro de candidatura deve possuir 30% de mulheres, 30% de gênero, não é? Isso não significa que elas vão se eleger, não é? Mas o registro deve possuir esse número. Se o juiz verificar que não tem esse percentual, ele manda devolver 72 horas para que a coligação, o partido, corrija isso. Né? E o juiz ou o Ministério Público, enfim, os partidos... 72 horas para que corrija isso. E se não corrigir? O que acontece quando o registro de candidatura não observa os 30%? O que acontece? Deve ser excluído os candidatos homens, por exemplo? Como é que se dá essa exclusão? O registro todo fica indeferido? Todas as candidaturas que gravitam em torno do DRAP, não é? Do demonstrativo do registro dos atos partidários, enfim, ele acaba? São questões, essas questões ainda não foram enfrentadas com mais vigor assim, pela jurisprudência. Não é? Uma tese é de que se o partido ou a coligação não respeitar os 30%, não é? O juiz devolver para que o partido faça isso, e o partido ou a coligação reincidir, não é? no erro, no equívoco, não apresentar o percentual, manter a mesma nominata, que o juiz faça um sorteio, não é? E retire aqueles candidatos que forem sorteados, enfim. Isso, imagina um partido que depende desses puxadores de voto, não é? O risco que o partido tem. Então, é uma situação. Eu não vi essa situação se consolidar ainda. Né? Não vi ainda. Candidatos laranja. Né? Aqui é uma propaganda do Trump, né? Do Donald Trump, né? Que dizem que tem o cabelo cor de laranja. Né? O Donald Trump... Ele é conhecido, né, por suas manifestações homofóbicas, machistas, enfim, eu trouxe ele aí. Os candidatos laranja, né, o que são? São aqueles candidatos que são inseridos na nominata, candidatas que são inseridas na nominata simplesmente para preencher a cota dos 30%. Simplesmente para isso. O que é isso? O que pode acarretar isso, né, para um partido, para uma coligação? O que pode acarretar? Não é? Bom, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós enfrentamos esse problema em 2012. O caso Humaitá, município de Humaitá. O município de Humaitá, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, eram 18 candidatos, 12 homens, 6 mulheres. Com o desenrolar da eleição, 5 mulheres abandonaram o pleito.
quase que no mesmo dia. 3 num dia, 2 no dia anterior. Abandonaram, renunciaram. O partido adversário entrou com uma petição querendo trazer esses fatos novamente para o tribunal. O registro já tinha sido deferido, né? E o tribunal entendeu que não era o momento, né, para se apurar esse tipo de situação. E por 4-3, vencida a doutora Elaine Harstein Macedo, né? Então era juíza do Tribunal Regional, ainda não era presidente do Tribunal Regional Eleitoral, vencida o seu posicionamento, não é? O tribunal entendeu que a candidatura estava deferida, enfim, e que não teria como se revolver isso. Ou seja, não temos mais o que fazer em relação a isso? Não temos mais o que fazer em relação a isso? Não é assim, né? Recentemente, o Tribunal Superior... essa decisão foi confirmada no Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou essa mesma questão numa AIME, numa ação de impugnação do mandato eletivo. O Tribunal Regional Eleitoral tinha dito que essa AIME não se prestava para apurar a fraude, e o Tribunal Superior Eleitoral devolveu o processo para o 2º grau, para a 2ª instância, né, para que fosse apurado, para a primeira instância, acredito, para que fosse apurado se existiu fraude ou não nas candidaturas laranja. Então, pessoal, eu diria que nessa eleição municipal, eu vou sugerir aos meus colegas do Ministério Público, como vou sugerir aos partidos políticos e aos candidatos, que ingressem com as ações cabíveis para verificar se houve fraude ou não. Para verificar se os 30% estão sendo observados ou não. Com certeza, nós vamos ter novidades na jurisprudência sobre esse tema, a respeito de não poder fraudar a eleição e fazer realmente que essas candidaturas não sejam candidaturas de fachada, candidaturas artificiais somente para preencher uma cota. Isso aí, Hilary. Bom, o meu tempo está esgotado, eu não sei o que eu faço, doutora Carolina. Tem mais, acho que umas 40 ou 50 lâminas aqui. Tá bom. Pessoal, eu não, nem de perto assim, esgotei o tema, não é? Da questão, iria falar agora sobre impugnação ao registro de candidatura, limites de gastos, etc., não é? Fiquei aqui falando sobre outros temas que também reputo interessantes, né? Mas então, como a doutora Caroline, eu, enfim, né, transfiro a palavra para vocês, né, e fico aguardando comentários, enfim, críticas, reflexões, né, enfim, sobre o tema registro de candidaturas. Muito obrigado. Parabenizando, então, o doutor Marcelo pela excelente explanação e descontraída também, o que até se precisa elogiar a sua postura, que normalmente o Ministério Público nos passa aquela imagem tão austera, e aqui foi bem diferente, acredito que deixou todos à vontade para fazer seus questionamentos, que, inclusive, o primeiro é bastante interessante, porque, de certa forma, você abordou, no entanto, carece ainda de discussão. É o seguinte: pode haver a negação do registro de candidatura caso a filiação seja de 6 meses e o estatuto do partido pedir que seja de 1 ano. E eu endosso aqui com a seguinte questão, aproveitando o seu conhecimento em matéria constitucional, que eu sei. Como ficaria isso em relação a direitos políticos que são subjetivos, que são de extrema relevância, com a questão dessa matéria interna corporis dentro dos partidos políticos? Como você vê essa questão? E respondendo à pergunta
do nosso participante. Olha, eu vou tentar responder essa questão que ela eventualmente vai surgir, não é, durante essa campanha de 2016. Como eu referi, vários partidos ainda não se adequaram à nova legislação, que fala em 6 meses. Não é? E eu respondi essa questão num congresso de juízes, né, no ano passado. Eu respondi muito de supetão, assim. Eu não respondi tendo pensado assim ou com algum tipo de conhecimento mais aprofundado sobre o tema. Eu respondi o seguinte, não é? Que o sujeito ele tem o seu direito fundamental a se candidatar preenchidos determinados requisitos. Não é? Se esse direito estabelecido por uma lei, veja, não é? Uma lei genérica, não é de 6 meses, se ele preencheu esse requisito, não é? Pergunto, não é? Como o estatuto do partido poderia, claro, existe autonomia partidária, enfim, não é? Como o estatuto poderia não estar adequado a esse tipo de legislação? A própria resolução fala, não é? Desde que não esteja estipulado um outro prazo superior, não é? Inicialmente, eu não sei, eu estou assim bem aberto, não é, para essa questão, mas inicialmente eu acho que o sujeito, o candidato, ele tem esse direito fundamental da lei, não é, preenchido esse requisito de 6 meses, de poder se candidatar. Isso vai dar muito pano para manga, né, falando numa linguagem vulgar. Por quê? Porque o partido internamente pode querer